Olá, meus irmãos. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos e das irmãs, especialmente do nosso ministério. Eu tirei um tempo aqui para trazer um estudo bíblico que nos edificasse e, lógico, um assunto que estivesse fora desse contexto de vírus que nós estamos vivendo nesse cenário mundial. Bem, o assunto que eu quero trazer aqui para os irmãos é entender o porquê que Paulo era preso. Lá na carta de Filemão tem 3 versículos em que Paulo fala que ele estava preso. Filemão, capítulo 1, a partir do versículo 1. Lembrando que essa epístola não tem capítulos. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Versículo 9. Agora, Paulo, eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Versículo 13. Para que me servisse nas prisões do Evangelho. Por que Paulo constantemente era preso, encarcerado? Bem, Paulo ele foi preso ou era preso por causa da mensagem do Evangelho, porque ele era um pregador do Evangelho. Mas a questão é, qual era o conteúdo do Evangelho? O que tinha nesse Evangelho que acarretava as prisões de Paulo? Por que as pessoas o prendiam? Por que os fariseus o perseguiam? Por que os judeus o perseguiam? Por que os romanos? Por que os efésios? Por que ele foi preso? Bem, primeiro, a mensagem do Evangelho, ela trazia no seu conteúdo o seguinte, que todos eram iguais. Todos eram iguais. Na mensagem do Evangelho, todos eram iguais. Gálatas capítulo 3, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 28 de Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Bem, por que Paulo era perseguido? Porque Paulo era confrontado pelos romanos, pelos judeus. Por quê? Bem, naquela época lá, judeu se achava superior aos romanos. E os romanos se achavam superiores a todas as raças. Era ridículo para os romanos ouvir uma mensagem dessa. Gálatas capítulo 3, versículo 28, não há judeu e não há grego, não há servo nem livre, não há macho, não há fêmea, todos que aceitam Jesus são iguais. Então, era inconcebível na mente de um judeu o judeu ser igual aos romanos. E para os romanos, para os gregos, era indecente serem comparados aos judeus. Então, nem todos queriam fazer parte daquela igreja que falava que todos eram iguais. Nesse mesmo texto fala que não há servo e nem livre. Naquele período em que Paulo pregava o evangelho, havia escravidão. Agora imagina só um homem que tem um escravo na sua casa. Então quer dizer então que a partir de hoje, pelo evangelho, o meu escravo tem o mesmo valor do que eu? Imagina só o escravo ouvir a mensagem do evangelho, então quer dizer então que o meu senhor que me escraviza, o meu dono que me escraviza, ele é igual a mim e eu sou igual a ele? Então essa mensagem não era bem vista. Naquele mesmo tempo havia o preconceito entre homens e mulheres. Paulo fala que diante de Deus não há macho e nem fêmea. Naquela época era indecente mulheres falarem em público. Era indecente. Não estou falando isso em relação aos judeus, porque no meio dos judeus havia as mulheres que eram profetas, usadas por Deus, mas para os gregos, para muitas nações, para muitas tribos daquela época, mulher não tinha dignidade. Mas a mensagem do evangelho falava totalmente o contrário.
Para você que é judeu, você é igual a um grego diante de Deus. Você que é escravo, você que é dono, você que é um senhor de escravo, você é igual ao escravo diante de Deus. Você que é um homem, você é igual à mulher e a mulher é igual ao homem. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Bem, esse aqui é um dos primeiros motivos do porquê Paulo era confrontado. Porque Paulo era perseguido. Porque o evangelho, ele muda a cultura das pessoas. O evangelho muda a escravidão das pessoas, liberta pessoas. Então, Paulo lhe pregava o evangelho em um tempo em que as pessoas se achavam melhor do que as outras, e Paulo falava, não é assim. Novamente eu vou repetir aqui o versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Essa era a mensagem do evangelho. Bem, um segundo ponto aqui. Por que Paulo era perseguido? Por que Paulo era aprisionado? Não somente ele, mas tantos outros que pregavam o evangelho. Bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bem, aqui agora já ficou crítico. Paulo, quando pregava o evangelho, ele apenas não falava que todos são iguais. Ele pregava contra o estilo de vida das pessoas. Aqui os irmãos começaram a entender o porquê que Paulo era perseguido. Quando nós olhamos essa listagem de pecados aqui, nós podemos perceber, eu tenho o costume de classificar em 3 pontos os pecados listados por Paulo. Primeiro tipo de pecado, pecados comercializados. Segundo, pecados que são patrocinados. E por último, pecados que são consumidos. Ou seja, por que o evangelho não era bem visto naquela época? Por que Paulo era perseguido? Porque a mensagem de Paulo quebrava, arruinava, incomodava pessoas que ganhavam dinheiro com o pecado. Tem pessoas que eles não são adúlteros, mas eles comercializam o adultério. Tem pessoas que eles não bebem, não fumam. Tem pessoas que não praticam a pornografia, mas eles patrocinam esses pecados. E tem pessoas que eles vivem desses pecados, eles consomem esses pecados. O adultério, a idolatria, o roubo, a pornografia, a embriaguez faz parte do estilo de vida. Pessoas trabalham para comer desse pecado. Imagina só, chega na cidade uma pessoa pregando essa mensagem, que não vai entrar no céu. Pessoas devassas, pessoas idólatras, pessoas adúlteras. Você está entendendo por que o evangelho ele não era bem visto naquela época? Pessoas aceitavam o evangelho, pessoas aceitavam o Espírito Santo, ele convencia pessoas dos seus pecados, desses pecados, mas aqueles que não aceitavam o evangelho, eles perseguiam o evangelho. Eles perseguiam. Eu acredito que através dessas explicações rápidas, você que está ouvindo esse áudio percebeu o porquê que Paulo era perseguido, o porquê que Jesus foi crucificado e ressuscitou, graças a Deus, no terceiro dia. Por que Pedro
João, Tiago e outros apóstolos foram perseguidos. O porquê que a igreja era perseguida naquela época? Porque a mensagem do evangelho, ela é contra esse comércio pecador. A mensagem do evangelho é contra esses empreendedores que estão patrocinando o pecado, patrocinando filmes, novelas, tudo aquilo que leva as pessoas a pecarem e desejarem o pecado. Para finalizar, o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, não são as pessoas que definem o que é pecado. É a palavra de Deus que define o que é e o que não é pecado. Segundo, a salvação é dada por Deus quando aceitamos o Evangelho e concordamos com a sua mensagem. Ou seja, aceitar Jesus como Salvador é concordar com Jesus. Se Jesus falou que adultério é pecado, é pecado. Se Jesus falou que devassidão é pecado, é pecado. Se Jesus falou que sodomia é pecado, é pecado. Aceitar Jesus, irmãos, é concordar com Ele. É concordar com Ele. A salvação é dada por Deus quando nós aceitamos o Evangelho e concordamos com a sua mensagem. Terceiro, o Evangelho é mais importante do que nossa liberdade. Por isso que Paulo ele não temia as prisões. Ele apanhava, era perseguido, mas ele sabia que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é o único meio de obtermos a salvação da nossa alma. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da devassidão, da idolatria, do adultério, da maledicência, dos roubos, da corrupção. Mas tem muitas pessoas que não querem ser libertas. Você que aceitou a Jesus como Salvador, nós que aceitamos Jesus como Salvador, nós precisamos aceitar o Evangelho e concordar com o Evangelho. Porque o que era pecado naquela época continua sendo pecado hoje. Continua sendo pecado hoje. Por isso que Paulo era perseguido. Nós hoje não vivemos no mesmo contexto de Paulo, mas se porventura vier uma perseguição, o Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. Aparentemente, eu vou finalizar aqui, aparentemente, Filemão capítulo 1, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Aparentemente, Paulo estava preso, mas na verdade, ele era o homem mais livre daquele período. Ele poderia morrer, mas o seu nome, a sua alma estava salva, porque além de pregar o Evangelho, ele concordava com o Evangelho e vivia o Evangelho. Que nós possamos aceitar o Evangelho, concordar com o Evangelho, abraçar o Evangelho, confessar o Evangelho e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.